Olá! Nesta aula vamos dar continuidade ao estudo da termodinâmica. Falaremos sobre as leis da termodinâmica. O estudo da termodinâmica, ele auxiliou principalmente na construção de máquinas térmicas e também de máquinas frigoríficas. Na simulação, temos uma locomotiva, a qual foi de extrema importância, principalmente durante a Revolução Industrial. A locomotiva é uma máquina térmica e foi projetada a partir de conhecimentos relacionados ao conteúdo da aula de hoje. Como o conteúdo ele é muito extenso, vamos dividi-los em partes. Parte 1. Transferência de energia, calor, de um reservatório térmico. Vamos agora examinar de perto como a energia pode ser transferida em forma de calor e trabalho de um sistema para o ambiente e vice-versa. Nesta figura, temos um cilindro provido de um êmbolo móvel e que contém um gás. Estamos considerando que as paredes laterais e o êmbolo são feitos de materiais isolantes, o que significa que não permitem a troca de calor com o ambiente. Portanto, a troca de calor somente poderá ocorrer a partir da base do cilindro, a qual está em contato com um reservatório térmico. O reservatório térmico é constituído de uma placa quente, a qual podemos controlar a temperatura do gás, cedendo energia na forma de calor ou retirando, utilizando um botão de controle de temperatura. Consideramos também que o êmbolo de massa desprezível está inicialmente em repouso. Assim, as moléculas do gás em seu interior, por estarem em constante estado de vibração, ao colidirem com a base do êmbolo, exercem uma força total igual ao peso das esferas de chumbo depositadas sobre o êmbolo. Se o gás que se encontra em um estado inicial I, descrito por uma pressão PI, um volume VI e uma temperatura TI, de alguma forma é levado para um estado final F, descrito por uma pressão PF, um volume VF e uma temperatura TF, chamamos esse processo de processo termodinâmico. Devido à presença do reservatório térmico, podemos realizar processos a temperatura constante. Como já estudado antes, temos que o calor ele é positivo quando o sistema absorve calor do reservatório e o calor é negativo quando o sistema cede calor ao reservatório. Energia interna de um gás ideal. Como já discutido em uma aula anterior, a energia cinética média de translação para o gás monoatômico ideal é dada por 3/4 do número de mols vezes a constante universal dos gases perfeitos vezes a temperatura, ou 3/4 do número de partículas vezes a constante de Boltzmann vezes a temperatura, ou 3/4 da pressão vezes o volume. Porém, moléculas formadas por mais de 2 átomos também possuem movimentos de rotação e de vibração, ou seja, os movimentos para essas moléculas são translação do centro de massa, rotação em torno do centro de massa e vibração, como se fossem bolas ligadas por uma mola. Se o gás for ideal e monoatômico, como por exemplo o hélio, o neônio e o argônio, estes somente terão energia cinética de translação. Isso significa que a energia interna será somente igual à energia cinética de translação das moléculas do gás. A partir desta expressão, podemos perceber
que a energia interna de um gás ideal é uma função apenas da temperatura do gás. Portanto, não depende de nenhuma outra variável. Experimentos demonstram que para qualquer gás ideal, monoatômico, diatômico ou poliatômico, a energia interna é int, depende apenas da temperatura T. Isto significa que, se a temperatura do gás aumentar, a energia interna também aumentará. Se a temperatura do gás diminuir, a energia interna também irá diminuir. E se a temperatura se mantiver constante, a energia interna também irá se manter constante. Uma observação: se o gás ideal for diatômico ou poliatômico, além da energia cinética de translação, teremos também a contribuição da energia cinética de rotação e também de vibração. Isto significa que a energia interna do gás será maior que 3 meios de nRT. Trabalho numa transformação gasosa. Sabemos que, se a força que age em um corpo tem o mesmo sentido do deslocamento, o trabalho será positivo. E se a força tem sentido oposto ao deslocamento, o trabalho é negativo. A partir da representação abaixo, percebe-se que o gás aplica no êmbolo uma força vertical e para cima. Então teremos trabalho positivo se o sistema realizar trabalho sobre o pistão, para aumentar o volume interno do gás. E trabalho negativo se o pistão realizar trabalho sobre o sistema, para diminuir o volume interno do gás. Considere, por hipótese, uma transformação isobárica, ou seja, a pressão constante. Sabemos que, se a pressão for constante, a força também será. E podemos escrever que a pressão é igual ao módulo da força dividido pela área de atuação dessa força. Portanto, o módulo da força será igual à pressão vezes a área. Também vimos que o trabalho de uma força constante pode ser escrito como o produto escalar da força vezes o deslocamento, o qual é igual ao produto do módulo da força vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre eles, que nesse caso pode ser igual a 0 ou 180 graus. Se substituirmos o módulo da força pelo produto da pressão vezes a área, teremos que o trabalho será igual à pressão vezes a área vezes o deslocamento do êmbolo vezes o cosseno de θ. Porém, como o ângulo é igual a 0 ou 180 graus, o cosseno será igual a mais 1 ou menos 1. A variação do volume também pode ser positiva ou negativa, e pode ser escrito como o produto da área vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Sendo assim, o trabalho em uma transformação isobárica a pressão constante pode ser calculado como o produto da pressão vezes a variação do volume. Perceba que esta expressão se aplica a qualquer tipo de gás, desde que a transformação seja isobárica. Trabalho realizado a pressão variável. De acordo com a expressão W igual a P vezes ΔV, em um processo isobárico, o módulo do trabalho W é numericamente igual à área sob a curva, em um gráfico de pressão versus volume, como representado na figura. O trabalho será, portanto, igual a mais a área se o volume aumentar, e igual a menos a área se o volume diminuir. Não iremos demonstrar,
mas o módulo do trabalho é numericamente igual à área sob a curva em um gráfico de pressão versus o volume, independentemente do tipo de processo termodinâmico sofrido pelo gás. Vamos resolver uns exercícios. Exercício 1. Sob pressão constante de 2 vezes 10 elevado à quinta Pascal, certa quantidade de gás ideal se expande, passando do volume V1 igual a 4 metros cúbicos para um volume V2 igual a 7 metros cúbicos. Calcule o trabalho realizado pelo gás nessa transformação. Resolução. Como a pressão é constante, podemos determinar o trabalho pela expressão trabalho é igual a pressão vezes a variação do volume. Substituindo os dados do enunciado, teremos que o trabalho é igual a 2 vezes 10 à quinta vezes 7 menos 4. Realizando os cálculos, encontraremos que o trabalho realizado pelo gás nessa transformação é igual a 6 vezes 10 elevado à quinta joules. Exercício 2. No diagrama ao lado estão assinalados dois estados, A e B, de certa quantidade de gás ideal. Calcule o trabalho realizado pelo gás nos seguintes casos. Letra A. O gás do estado A para o estado B pela sequência AXB. O gás do estado A para o estado B na sequência AYB. Resolução. Letra A. Em um gráfico de pressão versus o volume, o módulo do trabalho entre dois estados é numericamente igual à área sob a curva e o eixo do volume, sendo positivo se o volume aumentar e negativo se o volume diminuir. Assim, o trabalho na transformação AXB será igual a mais a área do retângulo sob a curva AXB, onde a área é igual ao produto do lado vezes a sua altura. Substituindo os dados do gráfico, teremos que o trabalho é igual a 3 vezes 10 elevado à quinta, vezes 6 menos 1. Realizando os cálculos, teremos que o trabalho ao longo da trajetória AXB é igual a 15 vezes 10 elevado a 5 joules. Letra B. Pelo mesmo raciocínio da letra anterior, teremos que o trabalho na transformação AYB será igual a mais a área do trapézio sob a curva AYB, onde a área é igual à soma das bases menor e maior multiplicado pela altura e dividido por 2. Substituindo os dados do gráfico, teremos que o trabalho será igual à soma de 10 elevado à quinta mais 3 vezes 10 elevado à quinta, vezes 6 menos 1, dividido por 2. Realizando os cálculos, teremos que o trabalho na transformação AYB será igual a 10 vezes 10 elevado à quinta joules. Como já discutido, em um gráfico de pressão versus volume, o trabalho é representado pela área sob a curva. Na prática, existem muitas formas de se levar o gás de um estado inicial I para um estado final F. Vamos analisar algumas possibilidades. Primeira figura. Temos que o trabalho é positivo de I para F, pois o volume aumentou. Segunda figura. Temos que o trabalho é positivo de I para F, pois o volume aumentou. Este trabalho é igual ao trabalho de I até A, que é positivo, mais o trabalho de I até F, que
que é igual a zero, pois o volume se manteve constante. A energia, que é o calor, é positiva de I até A, pois o gás teve que absorver calor da fonte térmica para que suas moléculas aumentem a quantidade de vibrações e colisões e consiga empurrar o pistão, mantendo a pressão constante. A energia, que é o calor, é negativa de A até F, pois o gás teve que perder calor para a fonte térmica para que suas moléculas diminuam a quantidade de vibrações e colisões e consiga diminuir a pressão, mantendo o volume constante. A quantidade de calor resultante, energia transferida, chamaremos de quê? Na figura 3, o trabalho é positivo de I para F, pois o volume aumentou. Esse trabalho é igual ao trabalho na vertical, que é zero, pois o volume não se modifica, mais o trabalho na horizontal, que é positivo. A energia, que é o calor, é negativo na vertical, pelo mesmo motivo que na segunda figura. A energia, que é o calor, é positiva na horizontal, pelo mesmo motivo da segunda figura. A quantidade de calor resultante, transferida, chamaremos de quê? Na quarta figura, sendo o trabalho numericamente igual à área sob a curva, num gráfico de P por V, e sendo a área sobre a curva ICDF menor do que a área sobre a curva IGHF, então, este gráfico sugere que você pode minimizar o trabalho realizado pelo gás tanto quanto queira, seguindo um caminho ICDF ou aumentá-lo a gosto, seguindo um caminho como IGHF. Na figura 5, o trabalho é negativo de F para I, pois o volume diminuiu. Já na figura 6, ela mostra um ciclo termodinâmico, pois após iniciar no estado I, realiza transformações retornando ao mesmo estado inicial. O trabalho ele é positivo durante a expansão de I para F e negativo durante a compressão de F para I. O trabalho total, ou seja, o trabalho no ciclo, é a soma dos trabalhos durante a expansão com o trabalho durante a contração. Mas como durante a expansão a área sob a curva é maior do que na contração, o trabalho no ciclo é positivo. É extremamente importante perceber que a circulação é no sentido horário. Se a circulação fosse no sentido anti-horário, o trabalho no ciclo seria negativo. De todas essas figuras, podemos chegar à seguinte conclusão. Um sistema ele pode ser levado de um estado inicial para um estado final por um número infinito de processos. O calor ele pode ou não estar envolvido. E, em geral, o trabalho e o calor terão diferentes valores para diferentes processos. Dizemos que o calor e o trabalho são, então, grandezas que dependem da trajetória. Primeira lei da termodinâmica. Em qualquer processo termodinâmico, a energia pode ser transferida de um sistema para outro de duas formas.
sob a forma de calor e sob a forma de trabalho. Vimos que o trabalho, W, e a quantidade de calor, Q, dependem da trajetória da transformação. Porém, experimentos mostram que a diferença Q menos W não dependem da trajetória. Todas as outras combinações de W e Q dependem da trajetória, como, por exemplo, Q mais W, Q mais 2W e assim por diante. O fato da diferença Q menos W não depender da trajetória sugere que esta diferença representa uma variação de uma grandeza intrínseca, própria do sistema. Esta propriedade chamaremos de energia interna, que vamos abreviar por EINT. A variação da energia interna, ΔE_INT, de um sistema é igual à diferença entre o calor Q trocado pelo sistema e o trabalho W realizado durante o processo. Ou seja, ΔE_INT é igual a Q menos W. Esta expressão é conhecida como a primeira lei da termodinâmica. Lembre-se, a variação da energia interna não depende da trajetória da transformação. Só depende do estado inicial e final. Porém, Q e W dependem da trajetória. Vamos a mais um exercício. Exercício 3. Um gás ideal monoatômico, inicialmente no estado A, sofre uma transformação, passando para o estado B, de modo que durante a transformação a pressão e o volume variam como indica o diagrama. Calcule. Letra A. A variação da energia interna do gás durante a transformação. Letra B. O trabalho realizado pelo gás durante a transformação. Letra C. O calor trocado pelo gás com o meio ambiente. Resolução. Letra A. Sabemos que a variação da energia interna de um gás ideal monoatômico é dada por 3 meios de NR ΔT. Mas ΔT é igual a TB menos TA. Realizando a multiplicação de NR por TB menos TA, teremos que a variação da energia interna será igual a 3 meios de NR_TB menos NR_TA. Porém, de acordo com a equação de Clapeyron, PV é igual a nRT. Portanto, a variação da energia interna será igual a 3 meios de PB vezes VB menos PA vezes VA. Substituindo os dados do enunciado, temos que a variação da energia interna será igual a 3 meios vezes 2 vezes 10 à quarta vezes 3 menos 10 vezes 10 à quarta vezes 1. Realizando os cálculos, encontraremos que a variação da energia interna na transformação AB será igual a menos 6 vezes 10 elevado à quarta joule. Letra B. Como o gráfico é de pressão versus volume, podemos determinar o trabalho a partir da área do gráfico, sendo a área de um trapézio. Sendo o trabalho positivo, pois o volume aumentou. Portanto, o trabalho será igual a mais a área, que é igual à soma das bases menor e maior vezes a altura dividido por 2. Substituindo os dados do enunciado, teremos que o trabalho será igual a 10 vezes 10 elevado à quarta mais 2 vezes 10 elevado à quarta vezes 3 menos 1, dividido por 2. Realizando os cálculos, encontraremos que o trabalho na transformação AB será igual a 12 vezes 10 elevado à quarta joule.
Letra C. Para determinar o calor, podemos utilizar a primeira lei da termodinâmica, ou seja, a variação da energia interna é igual ao calor Q menos o trabalho W. Assim, substituindo os valores calculados na letra A e letra B, temos que menos 6 vezes 10 elevado à quarta é igual a Q menos 12 vezes 10 elevado à quarta. Realizando os cálculos, vamos encontrar que a quantidade de calor trocado pelo gás com o meio ambiente é igual a 6 vezes 10 elevado à quarta joules. Neste momento, encerramos a aula de número 1. Daremos continuidade na aula número 2. Bons estudos e até a próxima.